Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Manuela Franco e agora a gente vai ver qual é a aula de hoje. Aula 47, revisão e avaliação. Então vamos à nossa aula. Então vamos iniciar a nossa aula vendo as aplicações do princípio fundamental da contagem. Mas o que é o princípio fundamental da contagem? É aquele princípio onde a gente vai usar a contagem, a multiplicação, para saber quantas possibilidades a gente tem, não é verdade? Então vejam aqui comigo. Temos aqui o exemplo. Quantos números de 3 algarismos iguais ou distintos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 7 e 8? Então a gente precisa de um número que tenha 3 dígitos. Eles podem ser iguais ou pode ser distinto. O que significa? Podemos ter algarismos iguais, por exemplo, 6, 6 e 6. Podemos ter 2 algarismos iguais, como 6, 7 e 7. Ou podemos ter todos diferentes, 6, 7 e 9. Só que a gente tem aqui disponível somente esses 5 valores. Então, quais os valores que a gente pode usar? Poderia ser aqui 2, 7, 7. Poderia ser 8, 8, 8. Ou poderiam ser 3 números diferentes, 1, 7 e 2. Mas aí a gente não pode ficar adivinhando todas as opções que a gente vai ter. A gente vai levar muito tempo. Porém, a gente tem essa quantidade aqui, 5 algarismos. Então, temos 5 opções para o primeiro algarismo, temos 5 opções para o segundo, já que a gente pode repetir, e temos 5 opções para o terceiro também. Então, por isso a gente multiplica 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. Ou seja, temos 125 números que podemos formar usando esses 5 algarismos aqui, 1, 2, 3, 7 e 8. Vejam outra questão aqui comigo. Quantos anagramas podemos formar digitando ao acaso em 6 teclas escolhidas entre as 26 existentes num teclado? Entre eles, consta o anagrama tec-tec? Então, temos 2 perguntas aí. A gente precisa digitar 6 teclas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente tem todas as 26 letras disponíveis do nosso alfabeto. Podem se repetir? Podem. Então, a gente vai ter 26 opções para a primeira tecla, 26 para a segunda, 26 para a terceira e assim por diante, até 26 opções para a última, e a gente vai multiplicar. E tem uma pergunta aqui, ó. Entre eles consta o anagrama tec-tec. O que é o anagrama? Um anagrama é a ordem que a gente pode colocar determinada palavras. Por exemplo, outro anagrama aqui da palavra tec-tec seria esse aqui. T-C-E-C-E-T. É como se a gente trocasse as letras da palavra. Vamos ver alguns exemplos de anagrama que a gente tem aqui, ó. A gente tem A, B, C, D, F, temos Q, W, E, R, T, Y. Esses 2 aqui possuem todas as letras diferentes. Aqui nós temos LA, LA, LA. Estamos repetindo a letra L e a letra A 3 vezes. Aqui temos uma outra sequência aleatória, MNBVCX. Temos um anagrama aqui com todas as letras e temos aqui um anagrama com 2 letras B, 2 letras O e 2 letras M. E esse anagrama aqui é parecido com o da pergunta, parecido com o tec-tec, onde a gente repete as letras T, E e C 2 vezes. Então, sim, a gente vai ter esse anagrama. Quando a gente multiplica essas 6 letras 26 vezes entre elas, ou seja, 26 vezes 26 vezes 26
vezes 26, vezes 26, vezes 26, significa que a gente pode usar todas as 26 letras do alfabeto e cada uma das 6 teclas. E o resultado dessa multiplicação, olha só, 308.915.776. Então, vejam só, já pensou se a gente fosse escrever todos os anagramas com todas as letras, repetidas ou não? 308 milhões, mais de 308 milhões de anagramas que a gente pode formar. Então, a análise combinatória vem ajudar a gente a fazer essa contagem e a gente consegue descobrir quantos anagramas a gente vai conseguir formar. Vamos ver mais uma questão. A quantidade de números pares que se pode formar com 4 algarismos distintos é igual a... Temos aqui as 5 opções, as 5 alternativas. Vamos já descobrir qual delas é a correta, mas a gente precisa analisar a questão. Os números têm que ter 4 algarismos, ou seja, 4 espaços aqui. Só que tem uma condição, esses algarismos precisam ser pares. Então, para esses números serem pares, o último dígito tem que ser par, correto? E quais são os valores pares? Nós temos o 0, 2, 4, o 6 e o 8. Então, pode ser qualquer um desses valores aqui no último dígito. Só que tem uma questão. A gente pode usar o 0 aqui. Nós vamos ter um número par, não é verdade? E os números têm que ser distintos. Então, quando a gente usa o 0 aqui na última posição, a gente pode usar qualquer um dos outros aqui. Por exemplo, esse é um exemplo que a gente tem. 9.230 tem 4 algarismos diferentes e é par. O que não pode acontecer? Se o número terminar com 8, por exemplo, ele vai ser par também. Aí a gente pode usar aqui. A gente não vai poder usar o 0 aqui no início, porque esse valor é o mesmo que um valor que tem 3 dígitos, 0768. Então, a gente não vai considerar quando o 0 inicia. Então, como é que a gente vai fazer essa contagem? Na verdade, a gente vai fazer 2 contagens. Uma a gente faz quando a gente tem o 0 aqui, como única opção. Outra a gente faz quando a gente tem ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, porque a gente só quer números pares. Então, quando o algarismo é 0, de 0 a 9, a gente tem 10 algarismos, 10 dígitos. Então, se a gente já usou o 0, para o próximo, a gente só vai ter 9. Como a gente não pode repetir, a gente só vai ter 8 aqui para o segundo, 7 para o terceiro. E quantas opções aqui? A gente vai multiplicar por 0? Não, 0 é o valor que a gente vai ter. É a única opção. Então, temos só uma opção aqui de usar o 0. Então, a gente vai fazer essa multiplicação. Essa multiplicação 9 vezes 8 vezes 7 vezes 1 é a quantidade de números pares com 4 algarismos e que terminam com 0. E o resultado dessa multiplicação está aqui, ó. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 1. Aqui é quando termina em 0. E quando não termina em 0? Quando termina em 2, 4, 6 ou 8, a gente tem 4 opções aqui para o último algarismo. Vai ser o 2, ou 4, ou 6, ou 8, necessariamente. Nós temos 10 algarismos, mas aqui no início a gente não vai poder usar nem o 0, porque não vai poder começar com 0, e também não vai terminar com 0, porque a gente já contou ele aqui. E não vai poder ser, além do 0, não pode ser
o valor par que a gente usou aqui. Não vai ser ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Por isso, só nos restam 8 opções. Aqui, para o segundo algarismo, a gente vai ter mais 8 opções. Por quê? Porque a gente não vai poder repetir o último algarismo par e nem o algarismo que foi usado aqui, mas a gente vai poder usar o zero. Então, o zero entra nessa contagem. Por isso, a gente vai ter 8. E para o terceiro algarismo, restam também 7 opções, igual aqui quando termina com o zero. Então, o resultado dessa multiplicação, 8 vezes 8 vezes 7 vezes 4, é 1.792. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a quantidade de números pares com 4 dígitos que terminam com 0. E temos a quantidade de números com 4 dígitos que são pares, mas que não terminam com 0. Vou colocar aqui sem 0. Na verdade, vou colocar pares, né? São os pares. Então, a gente tem essa quantidade, 504, com 1.792. Então, a gente vai somar essas duas quantidades. 504 mais 1.792 dá 2.296, que é a nossa alternativa C. Então, para a gente resolver uma questão desse tipo, a gente precisa fazer essa análise. Vejam esse outro exemplo, onde ele é mais simples da gente analisar. Um cofre possui um disco marcado com os dígitos 0, 1, 2 até o 9. O segredo do cofre é formado por uma sequência de 3 dígitos. Se uma pessoa tentar abrir o cofre, quantas tentativas deverá fazer no máximo para conseguir abri-lo? Suponha que a pessoa sabe que o segredo é formado por dígitos distintos. Então, olha só, a gente tem uma senha de 3 dígitos e a gente pode usar os algarismos de 0 a 9, que são 10 no total. Então, para o primeiro algarismo, a gente tem 10 opções. Para o segundo, já que não podemos repetir o algarismo, temos 9 opções. E para o terceiro, não podemos repetir nem o primeiro nem o segundo, temos 8 opções. E isto configura um arranjo de 10 elementos tomados 3 a 3, onde a gente vai pegar os 3 primeiros elementos a partir do 10 em ordem decrescente, ou seja, 10 vezes 9 vezes 8, que é igual a 720. Outra questão. Uma prova consta de 15 questões, das quais o aluno deve resolver 10. De quantas formas ele poderá escolher as 10 questões? Então, vejam que aqui a gente tem um problema de contagem. O aluno tem 15 questões e precisa escolher 10. Aí, agora a gente vai analisar. Essas 10 questões que ele vai escolher, vai importar a ordem que ele vai escolher? Independente das questões que ele escolher, eu vou precisar saber qual foi a ordem que ele escolheu? Não, porque não vai fazer diferença a ordem que ele escolher. As 10 questões que ele escolher vai continuar sendo a mesma. Então, aqui a gente tem um caso de combinação, que vai ser uma combinação de 15 elementos tomados 10 a 10. Vamos resolver essa combinação. Então, é 15 fatorial dividido por 10 fatorial sobre 5 fatorial. Desenvolvemos o 15 fatorial até 10 fatorial, e a gente cancela 10 fatorial com 10 fatorial, e a gente desenvolve também o 5 fatorial. Então, a gente vai ter 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11, dividido por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A gente consegue cancelar 4 vezes 3, que é 12, com 12. E a gente consegue cancelar também, na verdade a gente ficou aqui, né? Já simplificamos, ficamos com 15 vezes 14 vezes 3 vezes 11, e aqui embaixo sobrou 5 vezes 2 vezes 1. E daqui a gente já consegue resolver. Olha só, a gente pode dividir aqui o 15 por 5, que dá 3. Podemos dividir
o 14 por 2, que dá 7, e vai sobrar para a gente essa multiplicação. 3 vezes 7, vezes 13 vezes 11, dividido por 1. 3 vezes 7, 21, vezes 13 vezes 11, esse resultado é igual a 3.003, ou seja, o aluno vai ter 3.003 opções de escolher uma das 15 questões, escolher 10 entre as 15 questões. Vejam esse exemplo aqui. Uma urna contém 30 bolinhas, numeradas de 1 a 30. Uma bolinha é escolhida e é observado o seu número. Temos aqui o espaço amostral, que são todos os 30 números. Descreva os eventos. O número obtido é par. Então, o evento A, a gente vai pegar todos os valores que são pares de 1 até 30. Então, começa pelo 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, até o 30. Tiramos aqui todos os números pares. O evento B, a gente usa o mesmo espaço amostral, que são os valores de 1 a 30, e vamos tirar os números ímpares. No evento B, o número obtido é ímpar. Então, são os valores 1, 3, 5, 7, 9, assim por diante, até o 29. No item C, temos o mesmo espaço amostral, que são os valores até 30, e a gente precisa do evento C, que é o número obtido é primo. Então, vamos tirar os números primos que estão entre 1 e 30, que são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29. No item D, o evento é o número obtido é maior do que 16. Então, o espaço amostral são todos os valores até 30. O evento número é maior que 16, a gente vai pegar a partir do 17 até o 30 para a gente completar aqui o evento D. Agora vamos para a probabilidade. Numa urna existem 2 bolas vermelhas e 6 brancas. Então, temos 2 vermelhas mais 6 brancas, temos 8 no total. Temos 8 bolas no total que estão dentro da urna. Sorteando-se uma bola, qual a probabilidade de ela ser vermelha? A probabilidade de ela ser vermelha vai ser a quantidade de bolas vermelhas, que são 2, então 2, sobre o total, que são 8. Simplificando, 2 sobre 8 é o mesmo que 1 sobre 4. Essa vai ser a probabilidade da gente tirar uma bola vermelha. Uma urna contém 3 bolas brancas, 2 vermelhas e 5 azuis. Então, temos 3 mais 2 mais 5. Temos 10 no total. Uma bola é escolhida ao acaso. Qual a probabilidade de a bola escolhida ser branca? Se nós temos 3 bolas brancas, a probabilidade vai ser a quantidade de bolas brancas, que é 3, sobre o total, que é 10. Probabilidade dela ser vermelha. A quantidade de bolas vermelhas, 2, sobre o total, que é 10. A probabilidade da gente obter uma bola azul é a quantidade de bolas azuis, 5, sobre o total, que é 10. Então, vejam que quando a gente tem espaço amostral, evento, tudo está associado para a gente poder calcular a probabilidade. Primeiro, a gente determina o espaço amostral, que são todas as possibilidades que a gente tem. A gente verifica o evento, aprende a selecionar o evento, se é um número par, se é um número primo, se é uma bola azul, se é uma bola vermelha. E para calcular a probabilidade, a gente pega esse evento e divide pelo total, que geralmente é ali o nosso espaço amostral. Então, essa foi a nossa revisão.